Meus irmãos, a minha saudação em Cristo Jesus, tudo bem? Chamo sua atenção para a palavra de Deus em segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 1, que diz: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Olha, eu quero falar sobre Manassés. De início, já quero dizer que na Bíblia não existia somente este Manassés. A Bíblia fala de pelo menos 3 Manassés. Primeiro vem Manassés, filho de José, conforme uma das referências está lá em Gênesis, capítulo 41 e o versículo 51. José colocou o nome de um dos seus filhos de Manassés, que significa esquecimento. E ele estava esquecendo de todo o trabalho e de toda a angústia que ele passou por parte dos seus irmãos, a maldade dos seus irmãos contra ele na casa do seu pai. E agora Deus estava honrando ele como governador do Egito e com esta família linda que Deus deu para ele. Manassés e Efraim eram os seus filhos. Agora, um outro Manassés está lá em Esdras, capítulo 10 e o versículo de número 30, filho de Paate-Moabe. E este Manassés aqui é filho do rei Ezequias, ele que deu prosseguimento a este estilo de governo, né? Este sistema de governo em Judá. Isso depois de muito depois da divisão das tribos. Você sabe da história que as 12 tribos se dividiram, Judá e Israel, sendo que Israel, com 10 tribos, passou a ter como capital Samaria, o reino do norte. E Judá, com 2 tribos, tendo como capital Jerusalém, o reino do sul. Então, até que chegasse a Manassés, veio alguns outros reis. Isso já, quando ele passou a reinar, já foi depois de algum tempo da morte de Salomão. Pois logo após a morte de Salomão é que houve esta divisão das tribos. E um outro ponto é que você pode estar dizendo, só podia dar errado, pois colocaram uma criança para ser rei de uma nação, com 12 anos. Pois é, mas a criancice, a idade tão pequena, não foi o fator pelo qual ele veio a ser tão rebelde, veio a realmente fazer tanta perversidade, tanta maldade. Foi o rei mais perverso que já pôde existir, que a Bíblia já nos deu notícia. E não foi por causa da idade. Isso porque ele foi o 3º rei com pouca idade. O rei mais criança que houve se chamava Joás. O rei Joás passou a reinar com 7 anos de idade na casa de Judá, na nação judaica, conforme nos informa o capítulo 24 deste mesmo livro, segundo Crônicas. Aí a Bíblia fala-nos também do rei Josias, que passou a governar com 8 anos, conforme nos mostra o capítulo 34 aqui do mesmo livro. E então, tanto Joás como Josias tiveram
uma liderança aprovada por Deus, eles fizeram o que era reto na presença de Deus. Agora, um outro ponto nesta palavra é que durabilidade não é prova de que Deus esteja aprovando o seu ministério, a sua liderança, a sua posição. Não, não é. Por quê? Manassés foi 55 anos como rei de Judá. E Deus não estava jamais aprovando o seu ministério. Ou melhor, a sua liderança. Veja isso. A durabilidade do seu ministério, da sua posição, não quer dizer que você está sendo aprovado por Deus. Ok? Então, estendendo-se a este capítulo, vemos aqui os dois lados da história de Manassés, os dois lados da moeda. Podemos ver o quanto ele foi rebelde, o quanto ele foi desobediente a Deus, quando você lê a partir do versículo 4. O versículo 5 diz que ele edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Altares a todos os exércitos dos céus, isto é, ele edificou altares e adorava o sol, a lua, as estrelas. Para você ter uma ideia, a expressão, o termo casa do Senhor aqui é que no Antigo Testamento a Bíblia chamava o templo de casa do Senhor, coisa que não existe na Nova Aliança. No Novo Testamento a Bíblia não chama o templo de casa do Senhor na história da igreja, tá certo? Então, o versículo de número 6 mostra-nos o pior que Manassés fez. Sacrificou os seus próprios filhos. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Hinnom, e usou de adivinhações, de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Imagina, ele sacrificou seus próprios filhos. Ele foi feiticeiro, ele foi idólatra, ele foi supersticioso, ele foi adivinho, ele partiu para a parte de agouro, de adivinhação, pois a partir da idolatria vem todas estas coisas. Superstição, agouro, feitiçaria, necromancia e tanta coisa ruim que este homem fez. E eu fico observando, gente, a paciência de Deus, o quanto Deus espera pelo pecador, quantas pessoas se rebelam contra Deus. Veja que o final do versículo 6 fala-nos a Bíblia assim: para o provocar a ira. Isso significa o quê? Que ele estava fazendo tudo de propósito. Ele foi rebelde contra Deus de propósito. E mesmo assim, Deus não se enfureceu contra ele. Deus estava esperando, dando chance. Até que no versículo de número 11, diz assim: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Deus agora levanta inimigos contra a Manassés, mas Deus não acabou com ele, com a vida dele. Deus estava dando chance para ele, até que ele se convertesse. E ele então, para a glória de Deus, veio a se sentir angustiado
e veio a buscar a Deus, conforme mostra-nos aqui a partir do versículo 12. E ele, angustiado, orou: deverás ao Senhor seu Deus. E humilhou-se muito perante o seu Deus, o Deus de seus pais, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Imagina, gente, Deus deu uma chance para ele. Quando ele passou a buscar ao Senhor, quando ele passou a se converter, a reconhecer que Deus é o verdadeiro, então agora Deus traz ele e restaura a sua liderança, e ele passa novamente a ter chance de Deus, e então passou a ter sucesso, porque buscou a Deus em oração. Quem sabe você que está me escutando, me assistindo aí, você está precisando de uma chance de Deus. Deus está pronto, de braços abertos, para lhe abraçar, para lhe dar uma nova chance. Então, não perda esta chance e abrace a chance do Senhor, em nome de Jesus, e busque-o em oração com arrependimento, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.